Parashá, Shemot, Nomes. Êxodo 1:6. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. Os sofrimentos dos israelitas no Egito. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família: 2 Ruben, Simeão, Levi, Judá; 3 Issacar, Zebulon, Benjamim; 4 Dan, Naftali, Gade e Azer. 5 Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. 6 Mais tarde José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. 7 Mais os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto, que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. 8 Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. 9 Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. 10 Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. 11 Por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramessés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. 12 Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles. 13 E os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. 14 Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. 15 O rei do Egito deu a Sifra e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: 16 Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas, se nascer uma menina, deixem que viva. 17 Porém as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. 18 Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? 19 Elas responderam: É que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade, e as crianças nascem antes que a parteira chegue. 20 e 21 As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. 22 Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. O nascimento de Moisés. 2 Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. 2 A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. 3 Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. 4 A irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia acontecer com ele. 5 A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. 6 A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: Este é um menino israelita. 7 Então a irmã da criança perguntou à princesa: Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? 8 Vá,
respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. 9 Aí a princesa lhe disse: leve este menino e o criei para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. 10 Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Moisés foge do Egito. 11 Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. 12 Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. 13 No dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? 14 O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. 15-16 Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo, porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. 17 Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém Moisés se levantou, e as defendeu, e deu água aos animais. 18 Quando elas voltaram ao lugar onde o seu pai estava, ela perguntou: por que é que vocês voltaram tão cedo hoje? 19 Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. 20 E onde está ele? Perguntou Jetro. Por que vocês o deixaram lá? Vão chamá-lo para que venha jantar com a gente. 21 Depois Jetro convidou Moisés para ficar morando ali, e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. 22 Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse: sou hóspede em terra estrangeira. 23 Alguns anos depois o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, e os seus pedidos chegaram até Deus. 24 Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. 25 Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Deus fala com Moisés. 3 Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. 2 Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. 3 Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. 4 Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés! Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. 5 Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: 6 Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. 7 Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo.
8 Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. 9 De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. 10 Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. 11 Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? 12 Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. 13 Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? 14 Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. 15 O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. 16 Depois Deus disse: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. 17 Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados. E vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. 18 O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. 19 Eu sei que, se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. 20 Por isso eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso o rei deixará que vocês saiam do Egito. 21 Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. E, quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. 22 Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela ou que sejam suas vizinhas que lhe deem objetos de prata e de ouro e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e as suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. O poder de Moisés para fazer milagres. 4 Aí Moisés respondeu a Deus: o Senhor, mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar e vão dizer que o Senhor não me apareceu. 2 Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. 3 Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou, e o bastão virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. 4 Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. 5 Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. 6 E o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E, quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. 7 Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente. E, quando a tirou,
Ela estava tão boa como o resto do corpo. 8 Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. 9 Mas, se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. 10 Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. 11 Porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou fez com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. 12 Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. 13 Aí Moisés pediu: não, Senhor. Por favor, manda outra pessoa. 14 Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ela está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. 15 Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. 16 Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. 17 Leve este bastão porque é com ele que você vai fazer os milagres. Moisés volta para o Egito. 18 Então Moisés voltou para a casa de Jetro, o seu sogro, e disse: deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. 19 Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. 20 Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos montassem um jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. 21 E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. 22 Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. 23 Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. 24 Durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. 25 Aí Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés. E disse: você é um marido de sangue para mim. 26 Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. 27 Nesse meio tempo o Senhor disse a Arão: vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi, e se encontrou com Moisés no monte sagrado, e o beijou. 28 Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. 29 Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. 30 Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés, e em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. 31 Todos acreditaram e, quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Moisés e Arão falam com o rei do Egito. E 5 Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: o Senhor, o Deus do povo de Israel,
disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. 2. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Porque devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. 3. Moisés e Arão responderam: O Deus dos Hebreus veio falar conosco. Por isso deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, Ele nos matará com doenças e na guerra. 4. Aí o rei do Egito disse a Moisés e a Arão: Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. 5. Ele disse também: Agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? 6. Naquele mesmo dia o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: 7. Daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo, para fazer tijolos. Que eles mesmos ajuntem a palha. 8. Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nenhum tijolo ao menos. São uns preguiçosos e é por isso que gritam: Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. 9. Façam essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. 10. Então os feitores e os chefes de turmas saíram e foram dizer ao povo o seguinte: O rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. 11. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar. Mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. 12. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. 13. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. 14. Os feitores batiam nos israelitas chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho e perguntavam: Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? 15. Então os israelitas chefes de turmas foram se queixar ao rei. Eles disseram: Por que é que o Senhor nos trata assim, nós que somos seus empregados? 16. Agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. 17. Mas o rei respondeu: Vocês são uns preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe ir oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. 18. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. 19. Os israelitas chefes de turmas viram que estavam numa situação difícil, quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. 20. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando. 21. E lhes disseram: O Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará, pois, por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Moisés fala de novo com Deus. 22. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor. Ele disse: Ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? 23. Pois, desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, eles têm maltratado este povo. E tu não fizeste nada para ajudá-los. 6. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Isaías 27, 6, 28, 13. Nova tradução na linguagem de hoje, 2006. Chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará,
e florescerá, e dará frutas que encherão o mundo inteiro. 7. O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos deles que ele matou foram muitos. 8. Ele castigou o seu povo, enviando-os como prisioneiros para outro país. Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste. 9. Mas os pecados do povo serão perdoados, e a sua culpa será tirada. Isso acontecerá quando o povo destruir os altares pagãos e fizer as suas pedras virarem pó, como se fossem pedras de cal, e quando destruir todos os postes da deusa Azerá e os altares de incenso. 10. A cidade protegida por muralhas está vazia, ninguém mais mora ali, e ela parece um deserto. Virou pasto para o gado, onde os animais pastam e descansam. 11. Os galhos das árvores estão secos e quebrados, as mulheres os apanham para fazer fogo. Esse povo não entende nada, e por isso Deus, o seu Criador, não terá dó nem piedade deles. 12. Naquele dia, o Senhor Deus vai tirar o seu povo do meio de todos os outros povos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito. Como o trigo é malhado e os grãos são separados da palha, assim os israelitas serão todos separados e ajuntados um por um. 13. Naquele dia, uma grande trombeta será tocada, e os israelitas que estavam perdidos na Assíria e os que tinham sido levados como prisioneiros para o Egito voltarão para a sua terra e adorarão a Deus, o Senhor, no monte sagrado de Jerusalém. Mensagem para Israel, o reino do norte. 28. Ai de Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel. Ai dessa bela cidade que fica acima de terras boas. Os seus moradores estão embriagados, e a beleza da cidade desaparece como uma flor que murcha. 2. O Senhor vai enviar um homem forte e valente, ele virá como uma chuva de pedra, como uma tempestade destruidora, como violentas trombas d'água. Ele arrasará tudo. 3. Samaria, orgulho e coroa dos bêbados de Israel, será pisada. 4. A bela cidade que fica acima de terras boas, cuja beleza desaparece como uma flor que murcha, será como o primeiro figo maduro do verão, logo que amadurece, alguém o apanha e come. 5. Naquele dia, o Senhor Todo-Poderoso será como uma bela coroa de flores para a gente do seu povo que ficar com vida. 6. Aos juízes ele dará o desejo de fazer justiça, e aos que defendem a cidade contra o inimigo ele dará coragem. Mensagem para Judá, o reino do sul. 7. Mas há outros que também andam tontos por terem bebido muito vinho, que não podem ficar de pé por causa das bebidas, são os sacerdotes e os profetas, que vivem embriagados e tontos. Os profetas, quando recebem visões de Deus, estão bêbados, e os sacerdotes também, quando julgam os casos no tribunal. 8. As suas mesas estão cobertas de vômito, não há um só lugar que esteja limpo. 9. Eles falam mal de mim e perguntam, a quem é que esse profeta está querendo ensinar? Será que ele pensa que vai explicar a mensagem para nós? Será que somos bebês desmamados há pouco tempo? 10. Ele está pensando que nós somos crianças e quer nos ensinar o beabá. 11. Se vocês não quiserem ouvir o que eu digo, então o Senhor falará com vocês por meio de estrangeiros, que falam uma língua estranha. 12. Há tempo, eu disse a vocês, Deus lhes dará descanso, Ele lhes dará segurança. Aqui vocês estarão seguros. Mas vocês não quiseram ouvir. 13. Por isso, o Senhor vai ensinar-lhes o beabá, como se vocês fossem crianças. Então vocês tentarão andar, mas cairão de costas, serão feridos, cairão em armadilhas e serão presos. Isaías 29, 22, 23. Nova tradução na linguagem de hoje 2022. Portanto, o Senhor, que livrou Abraão de perigos,
diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez, eles nunca mais sentirão vergonha. 23 Pois, quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo, reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Mateus 22:23 Nova tradução na linguagem de hoje 2000 A festa de casamento 22 De novo Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: 2. O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. 3. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram ouvir. 4. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. 5. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda, e outro, para o seu armazém. 6 Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. 7 O rei ficou com tanta raiva, que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. 8 Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. 9 Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. 10 Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. 11 Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa. 12 E perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. 13 Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. 14 E Jesus terminou, dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. A pergunta sobre os impostos. 15 Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. 16 Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. 17 Então o que o Senhor acha, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? 18 Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas! Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? 19 Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda. 20 Ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? 21 Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. 22 Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. A pergunta sobre a ressurreição. 23 Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. 24 Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. 25 Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. 26 A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e, finalmente, com todos os 7. 27 Depois de todos eles, a mulher também morreu. 28 Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela.
29 Jesus respondeu: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus. 30 Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. 31 E, quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: 32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. 33 Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. O mandamento mais importante. 34 Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. 35 E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: 36 Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? 37 Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. 38 Este é o maior mandamento e o mais importante. 39 E segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. 40 Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. A pergunta sobre o Messias. 41 Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: 42 O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. 43 Jesus tornou a perguntar: então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: 44 O Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. 45 Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? 46 Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Jesus, os mestres da lei e os fariseus. 23 Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. 2 Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. 3 Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. 4 Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. 5 Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. 6 Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. 7 Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. 8 Porém vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. 9 E aqui na terra não chamem ninguém de pai porque vocês têm somente um pai, que está no céu. 10 Vocês não devem também ser chamados de líderes porque vocês têm um líder, o Messias. 11 Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. 12 Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Jesus condena o fingimento. 13 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. 14 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens e, para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. 15 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus,
hipócritas! Pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E, quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. 16 Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. 17 Então o que o Senhor acha, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? 18 Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas! Por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? 19 Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda. 20 Ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? 21 Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. 22 Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. A pergunta sobre a ressurreição. 23 Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. 24 Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva, para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. 25 Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. 26 A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e, finalmente, com todos os 7. 27 Depois de todos eles, a mulher também morreu. 28 Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. 29 Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus. 30 Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. 31 E, quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: 32 Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos e sim dos vivos. 33 Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. O mandamento mais importante. 34 Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. 35 E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou. 36 Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? 37 Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. 38 Este é o maior mandamento e o mais importante. 39 E segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. 40 Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. A pergunta sobre o Messias. 41 Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles. 42 O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. 43 Jesus tornou a perguntar: Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse. 44 O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. 45 Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi?
46 Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Jesus, os mestres da lei e os fariseus 23 Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. 2 Ele disse, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. 3 Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. 4 Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, a carregar esses fardos. 5 Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. 6 Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. 7 Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. 8 Porém vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. 9 E aqui na terra não chamem ninguém de pai porque vocês têm somente um pai, que está no céu. 10 Vocês não devem também ser chamados de líderes porque vocês têm um líder, o Messias. 11 Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. 12 Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Jesus condena o fingimento. 13 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. 14 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens e, para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. 15 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E, quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. 16 Ai de vocês, guias cegos! Pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas, se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. 17 Tolos e cegos! Qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? 18 Vocês também ensinam isto: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas, se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. 19 Cegos! Qual é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? 20 Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. 21 Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus, que mora ali. 22 E, quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus, que está sentado nele. 23 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são, o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. 24 Guias cegos! Coam um mosquito, mas engolem um camelo. 25 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês lavam o copo e o prato por fora,
mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. 26 Fariseu cego. Lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. 27 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. 28 Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. O castigo dos hipócritas. 29 Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. 30 E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. 31 Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. 32 Portanto, vão e terminem o que eles começaram. 33 Cobras venenosas, ninhada de cobras. Como esperam escapar da condenação do inferno? 34 Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. 35 Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. 36 Eu afirmo a vocês que isto é verdade, o castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. O amor de Jesus por Jerusalém. 37 Jesus terminou, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. 38 Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. 39 Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão, Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor.